Jeremias 18, versículo 1. Quem encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu queria olhar para esse texto nessa noite com um olhar diferente. Sei que você já ouviu algumas palavras, talvez, a respeito desse texto, e sempre que nós olhamos para esse texto, nós olhamos para ele fazendo uma comparação. Aqui, Jeremias representa nós, que precisamos ir à casa do oleiro. Jeremias nos representa. Também somos representados pelo barro, que Deus, que o oleiro nos molda a cada dia. O oleiro representa Deus, moldando o barro que somos nós. E a casa do oleiro representa a igreja, o templo, onde nós viemos para sermos moldados, não é? Ouvir a palavra de Deus. Mas eu te convido nessa noite você olhar para esse texto com um olhar literal, olhando literalmente para os personagens desse texto. Aqui você observa, está claro no texto, 3 personagens: Deus, Jeremias, o profeta, e o oleiro. Repita isso, diga: Deus, o profeta e o oleiro. O oleiro, o profeta e Deus. E o que você observa aqui, irmãos? Deus é aquele que precisava falar. Deus aqui é aquele que precisava comunicar, falar algo, transmitir uma mensagem. Deus estava querendo falar com Jeremias. Deus estava querendo comunicar uma mensagem a Jeremias. E eu falo para você que da mesma forma Deus também está aqui nessa noite, querendo transmitir uma mensagem, querendo falar a um coração que está aberto aqui nessa noite, querendo te fazer entender algo que talvez você não estava entendendo. Da mesma forma que Deus aqui quer comunicar, transmitir uma mensagem para Jeremias, Deus também está aqui para falar conosco, para transmitir uma mensagem ao nosso coração. E Jeremias aqui era aquele que precisava ouvir e entender o que Deus estava falando. Para quê? Porque ele precisava transmitir a mensagem para o povo. Jeremias precisava compreender com perfeição o que Deus estava falando. E aí, irmãos, você precisa ficar atento, porque é o que diferencia as pessoas no culto. As pessoas, elas entram num culto, está sendo ministrada uma palavra, e muita gente entra, sai e não compreende nada do que foi dito na igreja. Ele entra, senta aí, acha que veio na igreja simplesmente sentar
por um costume de vir à igreja domingo, não. Você veio aqui para Deus te fazer entender algo que você ainda não estava entendendo. Você veio aqui para compreender algo. Deus quer destravar sua mente para você entender alguma coisa aqui nessa noite. Deus quer transmitir uma mensagem para você. Então, a comunicação de Deus com Jeremias, quando você observa o texto, parece que Deus não está conseguindo fazer com que Jeremias entenda. Parece que Deus quer falar algo, mas ele olha para o profeta e ele percebe que parece que a capacidade de entender aquilo do profeta não estava de acordo com aquilo que ele precisava dizer. Irmãos, isso é natural. O Deus que nós servimos é um Deus muito grande. Às vezes ele fala coisa que nós não entendemos. A Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. O salmista vai dizer no Salmo 139 que a ciência de Deus é maravilhosa demais para o nosso entendimento. É natural às vezes Deus querer falar alguma coisa conosco e nós não compreendermos. É natural às vezes Deus querer transmitir uma coisa para você e você não conseguir entender. É por isso que quem prega, por isso que quem diz a palavra, por isso que quando você vai ministrar para alguém, ensinar alguém, você precisa ter esse cuidado de explicar para que a pessoa entenda aquilo que Deus quer falar. Não adianta você chegar e pregar para alguém, e tentar e falar bonito e ela não entender nada. Deus aqui queria falar, mas queria que o profeta entendesse. Deus quer falar, mas quer que você entenda. Deus quer falar ao nosso coração, mas não adianta Deus falar. Às vezes Deus usa o pastor, usa um irmão que está pregando para trazer uma mensagem extraordinária, mas você não entender nada. A preocupação de Deus é que você entenda aquilo que Ele quer dizer. É que você compreenda aquilo que Ele quer dizer. Então, você observa que o Deus aqui quer transmitir, mas o profeta parece não entender com perfeição aquilo que Deus quer dizer. E quantas vezes Deus não precisa explicar para nós. Você observa que Jesus, por diversas vezes, ele falava as coisas para as pessoas, pregando no seu sermão, e aí depois os discípulos chegavam em particular e falavam: mestre, explica-nos aquilo, porque nós não entendemos. Nós ouvimos o Senhor pregar, mas nós não entendemos. Irmão, você tem que ter essa preocupação de dizer: Espírito Santo, me explica isso aqui. Você está lendo uma coisa na palavra de Deus, você de repente viu alguém falar alguma coisa, você ficou confuso, você disse: cara, agora eu não sei nem o que eu creio, se eu creio nisso, se eu creio naquilo, eu não sei se eu tenho que guardar o sábado, se eu tenho que não guardar o sábado, eu não sei se eu posso usar uma saia, ou se eu posso usar uma calça, porque a igreja tal disse que eu só posso usar saia, a outra não, disse que eu posso usar calça, batom, brinco, e aí eu fico confuso, o que é que pode, o que é que não pode. O Espírito Santo te explica para você. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Você nunca viu Jesus chegando em ninguém e fala: ei, tira essa roupa aí e veste a outra, porque você está errado essa roupa aí. Quando você muda aqui, você muda aqui também. A transformação de Deus, ela vem de dentro para fora. Irmãos, meu Deus do céu, eu fico assim, vendo o quanto que as pessoas têm a mente fechada para entender muita coisa. Jesus, o tanto que Deus é simples, meu Deus. Deus, Ele procura simplificar as coisas para nós entendermos, e às vezes nós bagunçamos muito no entendimento. Pessoas que deveriam dar aula, ensinando as pessoas que não conhecem a Bíblia, faz confusão com tanta coisa. A Bíblia diz que um dia Jesus foi visitado por Nicodemos, que era um homem esclarecidíssimo. Em nossos dias era como se fosse um bispo, alguém de uma categoria maior de uma religião. E Nicodemos vai atrás de Jesus e diz assim: Jesus, eu vim aqui porque eu quero tirar umas dúvidas com o Senhor. Ele: pois não, Nicodemos. Ele começa então, aí ele fala assim: Nicodemos, peraí, deixa eu falar para você uma coisa. Cara, eu estou olhando para você aqui, você tem que nascer de novo.
Aí Nicodemo, meu Deus, eu vim aqui para ele me explicar, ele está complicando mais as coisas. Como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Nicodemos, aí ele fala assim, Nicodemos, você é mestre em Israel e não compreende uma coisa simples dessa? Deus quer que você entenda. Deus quer que você compreenda a mensagem do Evangelho. Deus quer que você compreenda aquilo que Ele quer transmitir para você. Jesus, Ele tem um texto, irmãos, que Jesus fala assim, ó, muito eu tenho para vos falar, mas vocês não podem compreender tudo ainda. João 16:12. Ainda tenho muita coisa para falar para vocês, mas, no entanto, vocês não podem suportar isso. Eu fico imaginando o quanto é difícil para Deus, o quanto é complicado para Deus se relacionar conosco. Amém? Tem alguém? O quanto é difícil para Deus se relacionar conosco, irmãos, porque Deus é aquele que sabe de tudo. No entanto, não pode nos dizer tudo, porque nós não conseguimos entender. É tão ruim quando você sabe, por exemplo, você conhece alguém que está sendo traído, enganado, você sabe de tudo da conversa. Você sabe onde é que o marido dela está traindo ela, com quem é, com quantas mulheres são, enfim, você sabe de toda a história. Mas você não pode falar aquilo para a pessoa. Você vai causar uma confusão maior. É ou não é? E aí, eu fico vendo Deus assim, ó, sabendo de tudo, olhando de cima, vendo que muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Mas se Ele chegar e abrir os olhos das pessoas para elas entenderem tudo de uma vez, elas enlouquecem. Porque nós não temos essa capacidade de compreender tudo. E Jesus vai nos dando a palavra de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Tem gente que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, está mergulhando profundo e entendendo algo que ninguém mais aqui está entendendo. Mas tem gente boiando, não entendendo nada do que Deus está falando com você nessa noite. Mas eu quero que o Espírito Santo, peço isso, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você entenda. Por quê? Porque o objetivo de Deus é falar para você, mas você precisa entender. Deus fica satisfeito quando Ele ensina, quando Ele fala, mas você compreende aquilo que Ele quis dizer, aquilo que Ele quis te falar. Então, irmãos, você observa aqui esse texto, e eu olho aqui para esses três personagens, eu vejo Deus querendo falar com Jeremias, eu vejo Jeremias não conseguindo ter a capacidade de compreensão. Escute, olhe para cá. E aí eu fico me perguntando, o que tem a ver o oleiro com o assunto de Deus com Jeremias? O que tem a ver o oleiro aqui na conversa? Porque não sei se você reparou, mas o oleiro não fala nada aqui, irmãos. Deus fala assim, Jeremias, eu preciso falar com você, mas aqui não dá, onde você está não dá. Desce à casa do oleiro, aqui você precisa receber uma palavra de Deus na sua vida. Tem muita coisa que Deus quer falar com você, mas no lugar onde você está, Deus não fala. Você precisa estar no lugar que Deus mandou você estar, porque quando você está no lugar que Deus mandou você estar, ali a palavra de Deus é liberada para a sua vida. Jeremias, quero falar com você, mas onde você está não dá. Aí você não vai conseguir compreender. Eu só falo com você se você descer à casa do oleiro. Vai lá. Jeremias então obedece à voz de Deus, e a Bíblia diz que Jeremias desce à casa do oleiro. E a gente, observando bem esse texto, você olha aqui que Deus usa o oleiro para ilustrar a mensagem. Eu vou dizer de novo. Deus olha e vê no oleiro a mensagem que Ele queria dizer para Jeremias. Deus não conseguia transmitir, o Jeremias não conseguia compreender o que Deus queria dizer, então Deus olha e vê no oleiro a mensagem que ele queria transmitir a Jeremias.
o que o oleiro estava fazendo aqui exemplificava a mensagem de Deus. A vida do oleiro aqui era a mensagem de Deus. Pegou? A vida do oleiro era a mensagem de Deus. O oleiro não disse nada para Jeremias, irmãos. Deus não falou assim, desce à casa do oleiro e escuta, porque o oleiro vai falar contigo. Não, ele falou, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Então, quando Jeremias chega lá, imagina assim, Deus, e agora? Estou aqui. Aí ele fala assim, só olha para o oleiro e observa. Queridos, é isso que Deus precisa, de pessoas que Ele possa dizer assim, desce à casa do meu servo, e só observa a vida dele. A mensagem é Ele, não tem mensagem falada, como disse São Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Será que tem alguém compreendendo o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, meu irmão? Deus disse, Jeremias, desce, e o oleiro não vai dizer nada, não, pode ficar tranquilo, você não vai ouvir uma palavra da boca do oleiro, só observa a vida do oleiro, porque ele é a mensagem que eu quero transmitir para você. Oxalá que Deus encontre pessoas aqui nessa noite, que estejam dispostas a ser a mensagem de Deus. Aonde você for, você não precisa abrir a sua boca para nada, vão olhar para você e vão dizer, aquele ali serve a Deus, aquele ali tem Deus na vida dele, você não precisa dizer nada não, irmãos. A nossa vida precisa ser a mensagem do Evangelho. A nossa vida precisa ser a mensagem que Deus quer falar. E Deus diz, Jeremias, desce e observa a vida do oleiro, observa o afazer do oleiro, ou seja, a vida dele era o exemplo do que Deus queria dizer, o que ele estava fazendo era algo que exemplificava o reino de Deus. Muita gente fazendo coisas que não só não exemplificam o reino, como são vergonha para o reino de Deus. Mas Deus diz, Jeremias, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Sim, pois é. Assim, o que ele está fazendo, a vida dele, essa é a mensagem que eu quero que você entenda. Israel é como aquele barro, eu sou esse oleiro. E assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o barro aqui, ele vai quebrar-se na mão do oleiro. O oleiro está fazendo o vaso, e a Bíblia diz assim, ó, e o vaso quebrou-se. Não diz que o oleiro quebrou porque não estava gostando, diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Quem quebrou o vaso? Ninguém. O vaso se quebrou. Mas a Bíblia diz a informação mais importante: o vaso quebrou-se onde? Na mão do oleiro. E aqui está toda a diferença. Irmãos, tem muita gente quebrada aí no mundo, muita gente quebrada, literalmente quebrada, em todos os aspectos e sentidos da vida. Tem muita gente quebrada, e é triste a gente ver e ter que olhar e ver que aquela pessoa não vai ser refeita. Por quê? Porque quebrou lá no mundo.
Agora, quando nós nos quebramos, mas nos quebramos na mão do oleiro, nós temos uma esperança de sermos refeitos novamente. Temos uma esperança de sermos novamente refeitos. Por quê? Porque o oleiro nos faz de novo. Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós queremos melhorar as coisas. Queremos que Deus, não quebra o vaso, não. Melhora ele aí, não. Deus quebra e faz de novo. Se o vaso se quebrar, Deus não vai remendar ele, Deus vai fazer de novo. Deus não melhora o vaso, Deus não melhora a velha criatura, Deus faz nova aquela criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, é nova criatura. Irmãos, nós temos esse defeito de querer melhorar as pessoas. Não, Deus quer refazer as pessoas. Nós somos esse vaso nas mãos do oleiro. Nós precisamos ser essa mensagem que transmite a mensagem sem dizer nenhuma palavra. A sua vida precisa ser a mensagem de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, será que a sua vida transmite a mensagem de Deus para as pessoas? Será que quando olham para você como cristão, o que as pessoas dizem de você? O que as pessoas falam ao ver o que você está fazendo hoje? Porque quando Jeremias olha para o afazer do oleiro, o nome de Deus foi glorificado, porque ele entendeu a mensagem naquele momento. Sabe, a nossa vida, o que nós estamos fazendo, Deus quer usar você como exemplo, como essa palavra viva, como o apóstolo Paulo disse que nós somos cartas de Deus, que as pessoas estão nos lendo a todo momento. Nós temos que ser essa mensagem a todo momento, porque tem muita gente morrendo, perecendo sem essa mensagem. Então, observa que Deus fala o quê? Vai à casa do oleiro. O que as pessoas encontram quando vão à sua casa? O que as pessoas encontram? Será que Deus pode mandar alguém ir na sua casa? Diz assim, vai lá, porque você vai voltar de lá com uma mensagem na sua vida. Ah não, vou na casa do irmão não, aquele ali, meu Deus, se eu for lá é só fofoca, é só intriga, é só conversa, é só falando da vida dos outros, é confusão, Deus me livre. Eu chego lá, tem panela voando, tem filho xingando o pai, tem filhos rebeldes e desobedientes, tem traição do marido com a mulher, da mulher com o marido. Eu vou naquela casa aprender o que ali? O objetivo principal de Deus é mandar as pessoas na sua casa, para que elas saiam de lá com uma mensagem através da sua vida. Quando Jeremias olha o oleiro trabalhando, Deus começa a falar com ele. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, desce à casa do oleiro. Quando ele chegou lá, novamente, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim como esse oleiro, assim como esse barro, aí Deus fala com ele. A vida do oleiro, o que ele estava fazendo, desbloqueou a mente de Jeremias para ele entender, Deus, é isso que o Senhor está dizendo. Jeremias não conseguia compreender que se Deus quisesse refazer a nação, ele refazia. Aí quando Jeremias chega na casa do oleiro, é como aquela pessoa que cai a ficha. Sim, Deus, agora eu entendi. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Se você recebe na sua vida, levanta a mão e receba. Quantas pessoas que Deus vai mandar na sua casa ainda? Deus vai mandar pessoas lá na tua casa, muitos olharão para a tua vida, muitos vão na tua casa, e quando eles perceberem, quando eles olharem você, eles vão dizer, agora eu estou entendendo o que Deus queria me dizer, agora eu estou compreendendo o que Deus queria falar comigo. É isso que Deus quer que você compreenda, que quando Deus manda alguém na sua casa, quando Deus pede que alguém observe, irmãos, a gente às vezes tem até medo de ser observado. As pessoas hoje,
Os crentes de hoje têm até medo de alguém observar ele. Sabe aquele alguém que está nu? Fica assim, não vê minha nudez não. A gente precisa andar na rua assim, ó. Quer olhar, olha. Porque você vai encontrar aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. Oxalá que você esteja entendendo a palavra de Deus. E aí Deus fala no versículo 3. E eis que estava fazendo a sua obra. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A obra estava sobre o quê? As rodas. E a gente precisa entender que o oleiro trabalha com aquele negócio rodando lá. Ele bota a mão no barro, o barro vai moldando. E aqui você precisa aprender algo. Que são as voltas que a vida dá. Que a nossa vida é aperfeiçoada. Você está hoje vivendo um momento difícil. Calma. Sua vida vai rodar muito. E nessa giração da roda, a sua vida vai sendo aperfeiçoada na presença de Deus. A obra quebrou-se na mão do oleiro e Deus vai e refaz novamente. Então, irmãos, Deus torna a fazer esse vaso. E a mensagem que eu quero que você grave no seu coração é essa. Por que que Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro? Para que lá ele observasse. E se você for aquela pessoa que andar aí afora e você pouco pregar de Jesus para as pessoas, mas se a sua vida transmitir Jesus, o seu viver transmitir Jesus, eu já fico satisfeito e Deus muito mais. Muito mais. Porque não adianta nada você ser aquele crente falador e fala, demonstra conhecer muita coisa, mas a sua vida não é a mensagem que você prega. É por isso que Deus quer encontrar pessoas fazendo coisas inspiradoras, que inspire outras pessoas a servirem a Deus, pessoas que expressem o reino de Deus, pessoas que fazem coisas que inspirem outras pessoas, que sejam um exemplo para o reino de Deus. Então, eu creio, irmãos, que o objetivo principal de Deus trazer você aqui nessa noite é para que Deus possa, durante essa semana próxima, o mês próximo, o ano próximo, a sua vida que segue, Deus poder mandar pessoas lá na sua casa, dizer assim: desce à casa do fulano, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do irmão B, do irmão C, do irmão D, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lá você vai encontrar uma pessoa fazendo algo que inspira você, fazendo algo que exemplifica o meu reino. Você vai encontrar uma pessoa que expressa o que é o meu reino. Esse é o objetivo de Deus, fazer que a sua vida seja a mensagem do Evangelho para as pessoas. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Hoje é nosso culto de missões, irmãos. Nós temos uma missão como igreja, que é de levar o Evangelho aos perdidos. O mundo coloca a fé na política, nos grandes empresários, mas a solução para a nação não está em político e nem em empresário. A solução é Jesus. É a mensagem do Evangelho. Aonde a mensagem do Evangelho chega, tem transformação de vida, tem mudança. As mazelas de uma sociedade inteira pode ser corrigida com a chegada do Evangelho naquele lugar.
Nós temos uma missão como igreja, que é de levar esse evangelho que transforma vidas. Temos uma missão como igreja de, nesse tempo, poder profetizar sobre a nossa terra, sobre a nossa nação e dizer: Deus seja o Senhor desse lugar. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos interceder, Senhor, nessa noite, pela nossa nação. Nós queremos interceder, Pai, pelos perdidos, pelos missionários. Queremos interceder, Pai, pelos enfermos. Queremos, Deus, exercer, Pai, o nosso papel como igreja. Eu queria pedir que você me ajudasse em oração nessa noite, porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Aquilo que nós concordamos na terra, Deus concorda nos céus. Pai, nós oramos nessa noite, nós intercedemos pela nossa nação, nós intercedemos pelo nosso país. Deus, que vive, Deus, vergonhas, vive mentiras, vive, Deus, um tempo onde muita coisa está sendo exposta, mas nós cremos que Deus está operando na nossa nação. Deus, que o Senhor possa levantar, Deus, homens e mulheres nesse tempo, Deus, que sejam justos, Pai, que sejam tementes a Deus, pessoas, Pai, que levem essa mensagem nas suas vidas. Pai, nós oramos pelos missionários que estão em lugares distantes, que estão passando dificuldades. Nós oramos, Pai, pela igreja que está vivendo perseguição nesse tempo. Nós oramos, Pai, para que o Senhor, Deus, respalde a tua igreja, e que a promessa que tu fizestes à tua igreja se cumpra a cada dia, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor, que nós continuemos avante, levando o teu evangelho que muda, que transforma as vidas. Nós continuemos nos importando com os perdidos, sendo instrumentos de Deus, Pai, para aqueles que se perdem. Nós oramos, Pai, pela nossa nação, que as mazelas que envergonham, Pai, a nossa nação, elas sejam subjugadas pelo poder do teu evangelho, e que nós possamos ver o renovo brotar, Deus, sobre a nossa terra, ó Deus. Que a igreja do Senhor seja também renovada para ser instrumento de Deus nesse tempo de destruição, ó Deus. Que a criminalidade possa diminuir, Deus, que a corrupção possa diminuir, Deus, que aqueles que estão perdidos, Deus, na prostituição, possa, Deus, voltar, Deus, a uma vida digna e viver em família, Deus. Que aquele que está distante da casa do Pai, volte, Deus, para viver na presença de Deus. Pai, assim nós oramos, intercedendo, pedindo a bênção do Senhor, Deus, não só sobre o Brasil, mas sobre Riachão, o lugar que nós estamos instalados, que é a nossa obrigação orar, porque a tua palavra diz que na paz da cidade, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também terão paz. Nós oramos para que Riachão seja um lugar de paz, para que esse lugar, ó Deus, seja um lugar pacífico, e que o Senhor afaste desse lugar os maus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ver essa terra prosperar, Deus, no nome de Jesus. E que o teu evangelho seja pregado, e que as igrejas, Pai, possam viver unânimes na tua presença, sendo exemplo, Deus, sendo luz do mundo e sal da terra, para aqueles que se perdem encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.